Olá, eu sou a professora Vanessa e eu vou contar hoje a história O Terror do Sexto Ano B. Esse livro é da editora FTD e foi escrito por Yolanda Reyes. Essa é uma história muito divertida e eu sempre passo uma atividade sobre esse livro de continuação, para os alunos pensarem numa situação inicial, que é a que eu estou contando, né, desse livro, e depois eles continuam, e aí só depois que eles fazem as produções, essa narrativa de aventura, aí eu conto o final da história para eles. Aí, no caso, eu vou contar hoje a história toda, tá bom? Então vamos lá. O Terror do Sexto Ano B. Há uma semana eu era um cara normal, digamos que sem problemas. Porque ter matrícula condicional e o ano praticamente perdido não são problemas graves. Agora sim eu estou metida numa confusão. Eu tenho que contar tudo para alguém porque já não posso mais aguentar esse filme que fica se repetindo na minha cabeça noite e dia. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meus amigos me chamam de O Terror do Sexto B. Sou especialista em sabotar aulas e em fazer todo tipo de brincadeiras de mau gosto. Algumas pessoas dizem que sou uma influência negativa, mas isso porque não me conhecem de verdade. No fundo, sou inofensivo e até gente boa. Ou era, pelo menos. Na quinta-feira, 7 de outubro, tudo mudou. Foi na aula de inglês, com o professor Queiroz, apelidado de Gaguinho. Ele não precisa de muita apresentação. Vocês veem desenhos animados? Então, imagine o porco Gaguinho dos desenhos, com óculos, terno de lã e 30 anos de experiência. Assim, sem tirar nem pôr, é o meu professor de inglês. Nessa quinta-feira, a aula começou como de costume, com a tortura de chamar um aluno para ir até o quadro. O olhar misterioso do Gaguinho percorreu os 30 nomes da lista. Começou com Adolfo, Ana, Antônio, Beatriz, Bruno, Carlos e não chamou nenhum. Era como uma roleta. Continuou descendo devagar, para aumentar o suspense. Pressenti sua passagem pelo D, E, F, G, H. Depois vi que ele descia até o final da lista e me senti salvo. Que nada, alarme falso. Outra vez começou em Zélia e seu lápis afiado subiu direitinho para chegar ao meu nome. Nele ficaram paradas suas sinistras pupilas. Henrique Fernandes. Venha até o quadro com sua tarefa. Com o coração em mão e o caderno na outra, fiquei de pé sabendo quem me esperava. Entreguei o caderno fechado para atrasar a sua fúria. Não pedi o caderno para olhar a capa, ele disse, com um tom de zombaria. Eu quero a tarefa. Fazendo-me de bobo, abri o caderno na página da tarefa, ou melhor, na folha em branco, porque eu não tinha feito nada. Ele não demorou nem um segundo para descobrir isso. Por que você não fez a tarefa, jovem? Porque não entendi, professor. Como estava previsto, toda a turma soltou uma gargalhada. Expliquem a piada, porque eu não vejo onde está a graça, disse Gaguinho, seguindo também como estava previsto. Sério, professor, porque eu não entendi a lição de verbos irregulares. Houve outro ataque geral de riso e eu estava feliz no meu papel de palhaço. Contra-ataquei com outra deixa pesada, mas o Gaguinho não me deu corda. Estava num dos seus piores dias e decidiu economizar tempo e esforço comigo. Me mandou para a diretoria. Me dá outra chance, professor. A última, juro. Não posso fazer mais nada por você, disse ele com voz de vítima. Eu tenho matrícula condicional e o diretor me advertiu que da próxima vez iam me expulsar. Eu disse quase ajoelhado. Isso não é problema meu. Você devia ter pensado nisso antes. Faça o favor de sair imediatamente e nem uma palavra mais. Ou seja, não teve jeito. Fechei a porta da sala e fiquei ali parado numa encruzilhada terrível. Não podia ir para a diretoria porque isso significava sair direto em busca de outra escola. Também não podia continuar ali como um bobo no meio do corredor, esperando que algum professor me pegasse fora da classe. Então reparei na porta vizinha do sexto B, que tinha uma terrível advertência. Sala de material terminantemente proibida a entrada de alunos. Terminantemente proibida. A ameaça era séria. Entrar naquele quartinho era se arriscar a ter a cabeça cortada, como na história do Barba Azul. Mas naquele momento, a porta proibida foi a minha tábua da salvação. Bem naquele dia, estava destrancada. Movi a maçaneta e misteriosamente a porta se abriu. Agora, quando penso nisso, percebi que era o destino. Num ato de valentia, entrei e me encolhi num canto daquele horrível depósito. Eu havia visto 1000 vezes da minha sala de aula. É que a sala do sexto B tinha uma janela que se comunicava com aquele quartinho. Nós o chamávamos de aquário, porque com o nariz grudado no vidro podíamos ver todos os tesouros empoeirados que eram guardados ali.
Mas uma coisa era ver o aquário da sala e outra, muito diferente, era fazer parte dele. Estar ali na penumbra, encolhido, rodeado de todos aqueles objetos impressionantes me dava frio na espinha. De cara, tropecei numa águia empalhada e vi uma dezena de ratos mortos nadando em frascos de formol. Mais adiante tinha uma caveira, dividindo a estante com um monte de ossos humanos. O que mais vocês querem que eu diga? Para onde eu olhasse, meus olhos se encontravam com algo cada vez pior. Havia uma família de insetos cravados no isopor com alfinetes, um rato branco preso em uma gaiola, cartazes com imagens de conquistadores que do além me olhavam furiosos, mapas de todos os continentes cobertos com teias de aranha, e ao fundo, perto da janela, o principal, um esqueleto em tamanho natural. Ver e dizer o que havia ali é uma coisa, respirar aquele cheiro de formol misturado com mofo é outra muito diferente. Comecei a sentir falta de ar e enjoo. Pensei que aquele quartinho não tinha sido projetado para que alguém se escondesse. Realmente, os professores entravam alguns segundos, pegavam o que iam usar na aula e saíam. Claro, além de morrerem de medo, sabiam que não havia ventilação. A única janela, como eu já disse, dava para a minha sala e estava lacrada. Meu relógio marcava até aquele momento 8h30, ou seja, faltava ainda meia hora de aula. Eu sobreviveria? Mas meia hora? O coração disparado e a vontade de vomitar me diziam que não. O mais provável era que me encontrasse ali desmaiado ou até morto, pronto para ser usado na aula de anatomia, como todo esse monte de ossos. Quando me ouvi com essas palavras na cabeça, achei que já tinha começado a delirar, mas depois pensei melhor e disse para mim mesmo: reage, seu tonto, não é tão grave assim. Ou tratava de me distrair ou morria de verdade. Então me arrastei até a janela que dava para o sexto ano B, e essa proximidade fez com que eu me sentisse melhor. Dali consegui ouvir murmurinho de um mundo conhecido. A voz do gaguinho lia as aventuras de Tom e Mary, os protagonistas do livro de inglês, que eram perfeitos e viviam umas situações chatíssimas a cada capítulo. Parecia estranho, mas essa dupla de babacas conseguiu me devolver um pouco de calma. Os minutos começaram a caminhar normalmente, e em meio ao perigo, tratei de pensar com a cabeça fria. A situação estava sob controle. Nenhum professor ia entrar no depósito porque todos estavam ocupados. Estar num lugar tão horripilante, tenebroso e proibido era um privilégio. Eu tinha que aproveitar disso e sair para contar a história aos meus amigos. E tem mais. Já sabendo que às vezes o depósito ficava destrancado, ia organizar uma expedição secreta. Uma expedição secreta só para os mais audaciosos. Eu podia ser o guia. Senti orgulho de me ouvir com esses novos pensamentos. Eu tinha voltado a ser o mesmo, o terror do sexto B. Como sempre, o cheiro fedorento tinha deixado de me incomodar. E pensando bem, todos os bichos, menos o rato branco, estavam empalhados. Voltei a olhar os objetos, já sem tanto medo, e de repente meus olhos se fixaram num detalhe fascinante. O esqueleto humano tinha um monte de fios de nylon, quase invisíveis. Eles caíam dos ossos das mãos, dos pés e da cabeça, como se, em vez de material didático, fosse uma marionete macabra, posta ali para assustar alguém. Era incrível. Ao mover os fios, o esqueleto podia levantar suas mãos ossudas, bater os joelhos ou tremer de medo. O sistema funcionava como se fosse a invenção de um gênio malvado. A brincadeira era tão divertida que o pouco medo que me restava foi sumindo. Do outro lado da janela, o gaguinho continuava com sua insuportável leitura. Eu me alegrei de não estar na aula e pensei que o sexto ano B era às vezes mais asfixiante que o cheiro de formol. O esqueleto me apoiou, dizendo que sim com um movimento da caveira. Então me ocorreu uma ideia absurda. Decidi que minha marionete e eu íamos participar da aula de inglês para dar ao professor Queiroz uma boa lição. Com muito cuidado, sentei o esqueleto numa carteira enferrujada que havia diante da janela do sexto ano B. Essa foi a parte mais fácil. Fiz isso com movimentos muito lentos, enquanto o professor continuava com os óculos enfiados no livro de inglês. Depois me escondi atrás do batente da janela, segurando bem os fios de nylon que envolviam os ossos do braço direito. Tudo saiu perfeito. O esqueleto ficou sentado do outro lado do vidro, olhando para o professor sem perder um só detalhe da aula. Era o aluno perfeito. Eu queria muito ver a cara do gaguinho, mas não me atrevia a dar uma olhada. Qualquer descuido podia ser fatal. Era preciso ter paciência. E eu tive, até que finalmente a bendita leitura terminou. O momento do espetáculo tinha chegado, e me preparei como um verdadeiro manipulador de marionetes. Quem não entendeu algo? Perguntou o gaguinho.
Movi para cima os fios de nylon e o esqueleto levantou lentamente sua mão direita. Só ouvi um silêncio assustador e depois uma algazarra geral. Algo havia acontecido e eu quis observar a cena, mas fiquei imóvel no meu esconderijo. Depois de uns instantes, voltou-se a ouvir a voz de Queiroz, um pouco estranha, cavernosa. Isso confirmava que a cena tinha causado impacto. Any questions? De novo, movi os fios. O esqueleto voltou a levantar sua mão ossuda, como se quisesse perguntar algo. Dessa vez, não aguentei a curiosidade e deixei à mostra um olho para espiar o Gaguinho. Ele estava lívido e com os olhos aterrorizados. Mas, depois de um tempo, parecia ter se recuperado e pronunciou suas palavras preferidas. Open your notebooks, please. The homework for tomorrow is... Ele estava a ponto de digitar a tarefa, quando eu voltei a me concentrar na minha atuação. Era o momento culminante do espetáculo. Movi as cordas de uma maneira perfeita e o esqueleto voltou a levantar a mão, que girava de um lado para o outro como se estivesse dando tchau. Foi um movimento muito coordenado e eu já me senti orgulhoso do meu talento para manipular marionetes. Então ouvi do outro lado sinais de alarme. Toda a turma murmurava e se percebia uma atmosfera de preocupação. Está se sentindo mal, professor? Ouvi o Rodrigo perguntar. Não, disse Gaguinho, com um fio de voz. Vou deixar esses últimos minutos livres para vocês. E a tarefa? O que temos que fazer? Disse o dedo duro do Adolfo. No homeworks for tomorrow. Time is over. Foram as últimas palavras do Gaguinho que consegui ouvir. Gritos de alegria chegaram até meu esconderijo. Ninguém do sexto ano B se preocupou com o estranho comportamento do professor. Só o esqueleto e eu sentimos passar pela nossa porta, arrastando seus sapatos velhos. Quando os passos se perderam, me atrevi a sair do depósito e aproveitei o alvoroço geral para me infiltrar na sala como se nada tivesse ocorrido. Do lado de dentro havia uma festa completa, inclusive com guerra de giz, para comemorar o acontecimento. Era a primeira vez na história da escola que o professor Gaguinho acabava a aula mais cedo e não passava a tarefa. Meus amigos me contaram tudo maravilhados, eu quase nem os ouvi. Não me atrevi a comentar minha última façanha com ninguém. Era impossível esquecer o olhar aterrorizado do Gaguinho e sua voz trêmula. Quando viu que o esqueleto lhe dava... Dissimuladamente, tratei de perguntar por ele em outras salas e me disseram que não havia tido aula de inglês, porque o professor estava indisposto. Desde esse momento, comecei a suspeitar que eu tinha exagerado. Durante o resto do dia, quase não abri a boca, nem me fiz de engraçado em nenhuma aula. À noite, tive pesadelos e acordei tremendo de febre. Minha mãe me disse que devia ser uma virose e que era melhor eu ficar em casa. Pela primeira vez na minha vida escolar, me levantei doente e fui o primeiro a entrar na classe. Precisava ver o Gaguinho, sentado na escrivaninha com sua caderneta aberta, como um dia qualquer. E tem mais, precisava ganhar outro 0 no quadro. Com isso, eu ficaria tranquilo. Mas não foi assim. Passou a sexta-feira e voltou a segunda, e o Gaguinho não foi à escola. Na manhã da terça, o diretor mandou que todas as turmas fizessem fila no pátio. Estava com cara de enterro, e eu pressenti o que ia nos dizer. Reuni todos vocês hoje para lhes dar uma notícia muito triste. O professor Queiroz está no hospital. O caso é grave. A menos que ocorra um milagre, disse, com um tom terrível de sessão solene. E continuou dizendo um monte de palavras que eu já não ouvi. Desde então, só espero que ocorra um milagre e que o Gaguinho entre por esta porta do sexto ano B como se nada tivesse acontecido. Corre o boato de que ele não volta mais e que na próxima segunda chega uma nova professora para substituí-lo. Ouvi também que estava muito doente faz tempo, mas que não quis falar sobre isso com ninguém, para que não sentissem pena dele e nem lhe dessem condecorações. Suponho que as pessoas digam essas coisas simplesmente por dizer, e porque ainda ninguém sabe o que foi que realmente aconteceu. Vocês, que chegaram ao final dessa história, são os primeiros a saber. Se por acaso souberem onde está o Gaguinho, contem tudo para ele. Digam que era só uma brincadeira de mau gosto, que não é para tanto, que não faça isso comigo. Bom, esse aqui é o fim da história, né? É uma história meio trágica, mas ela é engraçada. E acaba que dá uma liçãozinha na gente, né? Bom, então é isso. O resto eu escrevo digitadinho, tá bom? Tchau, pessoal!